Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, gravando no quarto da minha filha. Vamos falar sobre o HGRE, mais um relatório aí da CSHG com retrospectiva, muito bacana. E ao contrário do HGFF, que o fundo colocou alguns erros que a gestora cometeu, no caso do HGRE foram mais acertos ao meu ver, e aqui no relatório foi bem bacana. Mais um baita de um relatório da CSHG Pátria, mostrando que dá para fazer um relatório bem feito. Mas vamos lá, vamos para o relatório gerencial. Então, chegando aqui, relatório gerencial agora de dezembro de 24. Tem várias, já fiz várias anotações nele aqui. O fundo, valor de mercado 103,60, cota patrimonial 154,65. Vamos pegar aqui quanto que ele fechou hoje. R$ 98. R$ 98, então caiu mais, né, do que fechou, mas está muito próximo, mas eu acredito que ele é Desculpa, ele é um dos fundos com maior desconto de lajes, muito próximo do HGRS, do JSRE também, os fundos com grande deságio. E aí vamos falar, o HGRE era um dos fundos que eu cheguei a comentar no relatório, naquele vídeo sobre os fundos que pagariam rendimento extra. Eu estava um pouco de dúvida se ele pagaria ou não, mas eu acreditei que ele fosse pagar, mas lendo engano meu, ele não pagou. Porque a porcentagem dos 95% para ele, né, os 5% que o valor nominal, ele ficou um pouco maior do que ficou no meio do ano, o que me induziu ao erro. Vocês já vão ver daqui a pouco. Então ele não pagou um rendimento extraordinário, gerou 95 centavos, pagou 74 e as mesmas coisas, né? A primeira, aquela questão do Centro Empresarial Dom Pedro, que é uma venda que o fundo fez com prejuízo de 2 milhões, porém, como pagamento, as parcelas são corrigidas pela inflação e devido ao aumento da inflação que teve aí nos últimos meses, acabou diluindo esse prejuízo, reduzindo o prejuízo, e o fundo está estimando, eu acho que eles colocaram isso no relatório passado, esse valor aqui. Em vez de ser 2 milhões de prejuízo, vai ficar em 1,1 milhão, ou seja, 900 mil reais de ganho aí só com inflação nesses pagamentos parcelados que foram corrigidos pela inflação. Muito bom isso para o fundo. A parcela da venda do Brasil Tem Parte, que foi a venda lá do Conjunto 61, por 1,9 milhão, que vão ser pagos em 10 parcelas. Eu cheguei a comentar isso com vocês também no mês passado. Dá um lucro aí, bem pouco de 72 mil comparado com o tamanho, mas é mais uma venda que o fundo fez. E é aquela retrospectiva. Eu não vou pegar essa parte aqui que eu recomendo muito que você assista o vídeo do HGFF. Assim, foi um relatório muito bacana, essa parte de macro, ficou bem legal. Assista o vídeo do HGFF. Vou pular essa parte, mas vamos para o fundo. Eles começaram aqui a retrospectiva com a questão da evolução da transferência da CSHG para o Pátria, que foi marcado, inclusive muitas coisas atrasaram em todos os fundos, o HGRU, a emissão que demorou para esse processo, que começou lá no final de 2023 e terminou na metade do ano de 2024, foram mais de 6 meses aí no processo de transferência. E aí aquela questão que eles comentaram no relatório, assista, se você tiver alguma dúvida, assista o relatório, o vídeo que eu fiz sobre o relatório de janeiro, lá de dezembro de 23, que foi em janeiro de 24, que eles fizeram a perspectiva para 2025, e o foco da estratégia do HGRE era a venda de ativos que não faziam parte da estrutura, ou seja, não é da estrutura, mas não fazer alinhamento com o portfólio. E alguns imóveis de fato que eles venderam foram nessa linha. Então eles colocam aqui, 2024 foi um ano de vendas com ativos com baixo alinhamento estratégico, ou por estarem vagos com desafios de locação, ou por não ter espaço para aumento de participação e ganho de aluguel. E aí as vendas foi o Conjunto 61 do Brasil Tem Parte, o Antônio Chagas, que foi vendido recentemente, e o Faria Lima, que foi vendido já faz algum tempo, o Faria Lima foi pro TEP, né? Foi pro TEP 11, foi pro TEP? Acho que foi pro TEP. Acho que foi pro TEP, o Faria Lima. E eles até colocam aqui, apesar de ser um ótimo ativo em termos de localização, entendemos ter sido benéfica para o fundo por se tratar de um conjunto de laje que não tínhamos perspectivas de aumento de participação no edifício. E aí o TEP foi lá e comprou
o fundo, o imóvel. E aí com isso terminamos um volume financeiro de quase 140 milhões transacionado e um lucro de quase 50 milhões aí de 4,4 por cota, que inclusive o fundo pagou 1,50 no meio do ano como rendimento extraordinário. Outro ponto positivo de 2024, vacância física e financeira reduzidas, vacância física de 27,24 para 14,12 e a financeira de 19 para 9%, muito em função desse cara aqui. Eu acho que o destaque do ano do HGRE foi a Torre Martiniano, com obra e com diminuição de vacância. Acho que foi o grande ponto. Inclusive, ela é muito contribuinte para o que vai acontecer daqui a pouco. Eu vou mostrar para vocês a questão do rendimento, do guidance que eles colocaram de rendimento para o ano de 2025. A venda do Antônio Chagas, que aí é a redução de vacância foi mais pela saída do ativo vazio do portfólio. É um ativo que estava vago, e aí ele saindo do portfólio você reduz a vacância porque você diminuiu a BL do fundo. Aqui agora o fundo com essas vendas, né, e mesmo com a distribuição do ganho de capital, o fundo tem uma posição bem confortável de renda fixa, e ele não tem alavancagem, né, então é um fundo bem tranquilo que ele pode usar esse recurso aí para novas aquisições durante o ano. Eles falam aqui que a visão do fundo foi um ano de conquistas para o HGRE, e assim, mas é um ano de conquistas, mas com muita dificuldade, como vocês sabem, para o segmento de lajes, né? É bem complexo, não é tão simples assim, mas eu vejo como uma baita de uma evolução do fundo esse ano. E para o 2025 agora, como eles fizeram em todos os relatórios e fazem isso todo ano, as perspectivas para 2025, com a melhora do resultado operacional, um novo patamar de distribuição. É isso que a gente gosta. É aumento de rendimento de forma consistente. Não é porque o fundo está se desfazendo de ativo. E isso é muito bom. E aqui eles já têm eles fizeram esse guidance aqui de pagamento, e é obviamente composto por não recorrente, recorrente oriundo do operacional e não recorrente oriundo de vendas do fundo. E aí a gente pega aqui, eles fizeram o quadro para o primeiro semestre do ano passado e o segundo semestre. Aqui foi média de 94, exatamente por causa daquela venda no meio do ano. E aí o segundo semestre foi em média de 78, usando 12 centavos, mas o que me chamou mais atenção foi isso aqui, ó. É o aumento do recorrente. É isso que a gente quer ver. É o aumento do recorrente do primeiro semestre e do segundo semestre. Aqui a gente está falando aqui de aumento de 7 centavos e aqui mais 2 centavos, aumentando para 74, chegar a 74 centavos de recorrente. E aí, considerando as vendas que possivelmente eles irão fazer, eles já estão até considerando a venda do Vivo Curitiba aqui para como uma venda muito, muito avançada, mas eles até consideram, se caso essa venda não ocorra, precisa tirar 6 centavos aqui desse número aqui. Então, o resultado do fundo cairia 6 centavos, iria para 80 aqui e para 83. Que ainda assim é um bom aumento, mas considerando... Mas para mim o que importa é essa primeira linha aqui. É a linha do recorrente. Essa é a primeira linha, é a que importa, porque esse é o resultado consistente do fundo, mostrando principalmente o que o fundo fez. E a grande evolução está aqui, né, na questão da redução da vacância dos ativos. E eles fizeram esse quadro aqui, que eles fizeram no relatório de janeiro do HGRE do ano passado, e aí eu quero ver se eu consigo colocar os dois na tela aqui. Deu um pouquinho de trabalho aqui, mas eu consegui colocar. Esse aqui em verde é o de 2023 e esse é o atual de 2024. E a gente consegue ver aqui, bem bacana, a grande mudança foi esse cara aqui, a Torre Martiniano. Aqui, só para vocês entenderem esse gráfico, esse quadrante aqui é maior participação e menor vacância. Aqui é menor participação e menor vacância, porque aqui o eixo X é vacância e o eixo Y é participação. Então você tem aqui a maior participação e menor vacância, aqui maior participação e maior vacância, maior vacância e menor participação. Esse aqui é o principal, por isso que eles colocam aqui, que é a agressividade comercial. O fundo que ele tem menor participação e maior vacância é para limar do portfólio. Aqui você tem menor participação e menor vacância. Então o fundo que ele... Aqui, só para vocês entenderem, no foco desse quadrante, que é onde ele tem a maior participação, só que maior vacância, é a locação, que é o ativo que eles têm os ativos que ele tem que colocar energia. E o que foi interessante foi a migração do Martiniano
daqui para na questão de vacância para cá. Esse para mim foi o grande evolução do ano, por isso que eu falei para vocês, na minha visão, o grande trabalho e o grande motivador, inclusive desse aumento de receita recorrente, é a Torre Martiniano, devido a essas migrações. E aqui a gente vê, né, os fundos os ativos que foram vendidos, né, o Faria Lima, aqui ele estava como aumento de participação venda, ele já estava aqui como venda, o Brasil Tem Parte também já foi vendido. O aqui é Torre Sul, isso aqui já está vendido, mas o Antônio Chagas, que estava aqui como uma alocação, mas eles venderam o ativo, e o Faria Lima, que estava onde o Faria Lima? Ele estava aqui, o Faria Lima também estava como aumento de participação ou venda, e aí eles venderam também. Então aqui só para mostrar, o que eu quis mostrar desse gráfico aqui é basicamente esse cara aqui, é a Torre Martiniano, a evolução da Torre Martiniano para... que acho que ele é o grande motivador dessa evolução do HGRE. Então eles até colocam aqui, né, que a mudança mais relevante foi a Torre Martiniano, aí falando das vendas, né, da Faria Lima, o Brasil Tem Parte, Alegria, Edifício Chagas, e falando que a venda, provavelmente a venda do Vivo também. Aí só, o retorno da renda recorrente do fundo se dá num deslocamento, aqui é a questão do aumento de participação, a bolinha é o tamanho da participação do fundo. E aqui, a reavaliação dos ativos. Antes de eu entrar nisso, ficou faltando um ponto aqui, que eu achei que poderiam ter explicado melhor, a situação da TOTVS. Eu cheguei a explicar para vocês no relatório passado, não sei se foi o passado ou retrasado, a questão da TOTVS sobre a renegociação. Eles podiam colocar alguma coisa para esse ano, mas não falaram nada, porque a TOTVS representa, deixa eu ver aqui quanto que ela representa do... cadê aqui? TOTVS. Ó, a TOTVS representa quase 27% da receita, é bastante coisa. Então eles não falaram nada sobre a questão do edifício da TOTVS, infelizmente. Aqui sobre a reavaliação, foi uma reavaliação positiva de 0,88, na verdade foi de 1,9, porque aqui no 0,88 não considera as benfeitorias, né? Então eles colocaram aqui o 1,9 como sendo a mais real, porque essa aqui, ela segue alguns parâmetros, mas de fato a mais importante é de 1,9 positiva, a grande maioria dos fundos aí com reavaliação negativa e o HGRE com reavaliação positiva. Alguns casos aqui, o Guaíba, eu acho que é o que mais chamou a atenção, principalmente por causa o Guaíba era inevitável que os ativos do Rio Grande do Sul teriam reavaliação negativa por causa das enchentes, por causa da saída de locatários, problemas com os ativos, então inevitavelmente isso ia acontecer. Aqui falando do Martiniano, avaliação positiva por causa das obras e das locações. Só que a questão técnica e comercial, não sei, não tem muito o que falar. Vamos esperar o próximo relatório, porque acho que o que mais importa é as perspectivas do fundo para esse ano. Resultado, como eu falei para vocês, e aí o que me pegou foi isso daqui. Porque o fundo, ele tinha 2,2, pagou 1,50 e foi para 1,80. Não, na verdade, eu acho que a minha visão de erro foi aqui, ó, porque eu estava considerando esse 2,2 como o extra, que ele foi para 1,80, então ele pagaria uns 30 centavos, mas na verdade foi isso aqui, ó. Os 2,2 mais ou menos são os 5% histórico do fundo. E aí ele estava com 2,5. E eu achei que ele iria voltar para 1,80. Por isso que eu coloquei lá, eu achei que ele pagaria, mas acabou não pagando, então tá tudo certo. Provavelmente com vendas aí o fundo volte a pagar, mas eu não vejo tanta sanha para aumentar isso não. Eu quero aumentar recorrente. Eu acho que o mais importante de fundo imobiliário é aumentar recorrente e é o que o fundo vai fazer. Beleza, pessoal? Então era isso. Mais um mês aí acompanhando o HGRE, mais um fundo com essa retrospectiva. Eu gosto muito dos relatórios da CSHG, são espetaculares. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.